Nós temos a fermentação curta, a fermentação mais longa, né, que é possível ser feita com esses fermentos. A fermentação curta é a seguinte: você vai fazer a sua massa, coloca na forma, deixa crescer por uns 20 a 30 minutos, dependendo da receita, dependendo do pão que você está fazendo, e aí você vai levar para assar. Então essa é uma primeira fermentação, a fermentação única e a fermentação mais curta, tá? Você pode também trabalhar com a dupla fermentação, que para algumas massas eu estou preferindo trabalhar com a dupla fermentação. Já vou falar sobre os benefícios dessa fermentação mais longa, tá bom? Com a longa fermentação que eu tô dizendo. Eu falei curta, acho que eu me confundi. Eu prefiro trabalhar hoje algumas receitas com a fermentação mais longa, com a dupla fermentação. Como que ela funciona? Você vai fazer a massa, né? Vai deixar a sua massa dentro de uma tigela coberta com plástico filme ou com um pano de prato. Vai colocar essa massa, esse potinho, né? Dentro de um armário, dentro de um local escuro, ali livre de correntes de ar, e vai deixar essa massa fermentando por aproximadamente 1 hora, né? Até que ela dobre de tamanho, tá? Depois que ela fermentou bem, que ela cresceu bastante, você vai baixar essa fermentação. Ou seja, você vai bater essa massa novamente. Você pode usar uma espátula para isso, tá? Se for uma massa que você dobrou a quantidade, você pode retornar à batedeira e bater ali. Para quê? Para você retirar todo o gás que está já dentro daquela massa. Aí você tem uma massa bem mais lisa, né? Que vai ter essa nova capacidade de fermentação. Então, ela vai continuar fermentando. Então, depois de 1 hora, eu baixei essa fermentação. E aí, o que que você vai fazer? Você vai modelar os seus pães, se forem pães modeláveis, ou vai colocar esse pão na forma. E aí, você vai levar imediatamente para o forno? Não, você vai deixar crescendo novamente por uns 20 a 30 minutos, a depender da massa da receita que você está fazendo. Então, por isso que é uma fermentação mais longa. E quais são os benefícios dessa fermentação? Bom, primeiro que eu tenho um consumo do açúcar, né? Que o açúcar nos pães salgados, ele vai em uma pequena proporção. Então, esse tempo nesse tempo acontece o consumo desse açúcar, que é praticamente quase consumido pelas leveduras durante esse processo de fermentação mais longa. Então, eu tenho ali menos açúcar disponível, eu tenho uma maior digestibilidade na massa, porque eu tenho a formação das redes, das ligações de proteínas na massa mais uniformes, mais fortes, então eu tenho uma textura, uma estrutura mais forte nessa massa, uma textura melhor quando eu asso. Isso depende da receita, sempre preste atenção nisso, depende da massa que você está fazendo. Mas, em geral, você consegue uma textura melhor, né? Uma textura, quando você morde, mais densa, né? Então, você consegue isso através dessa fermentação mais longa, dessa dupla fermentação. Além disso, você reduz o índice glicêmico da receita, né? Por quê? Porque se as leveduras estão se alimentando do açúcar, né? Acabou o açúcar ali disponível, que é a sacarose que você adicionou à parte, elas vão ir para o amido da farinha. Então, ali ela vai quebrar os carboidratos e aí a gente os absorve de maneira mais rápida ali, né? A gente tem uma melhor digestibilidade desse produto. Então, a dupla fermentação, eu uso e indico que use na maioria das receitas. Tem algumas exceções que eu não gosto da textura que fica na massa. Exemplo, pães que eu preciso de uma massa mais leve, né? Pão de hambúrguer, por exemplo. Não, mentira, gente. Eu uso sim dupla fermentação nessa. A exceção são pães doces. Olha, eu confundindo tudo. Pães doces, por quê? Porque o pão doce, quando a gente faz essa dupla fermentação, na minha opinião, ele fica com uma massa um pouquinho mais densa, né? Não fica assim, fica com uma mordida mais densa, como acontece com os pães salgados. E eu prefiro no doce uma mordida mais suave, né? Mais macia. Por isso que para os pães doces eu prefiro não fazer a dupla fermentação em geral. Tem algumas exceções? Tem sim, mas em geral os pães doces eu faço a fermentação simples somente.